Muito bem, nossas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui fazendo o nosso podcast do Evangelho do 30º domingo do Tempo Comum, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Eu vou ler o texto aqui para a gente poder refletir. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, a gente poderia colocar como tema deste Evangelho o seguinte título: É impossível enganar Deus. O Evangelho de hoje continua a catequese sobre o tema da oração. Domingo passado tivemos a parábola da viúva insistente, persistente, E refletimos acerca da necessidade de rezar sempre, continuamente. Hoje, Jesus nos ensina outro princípio básico da oração. Um princípio importante a partir do qual podemos estabelecer verdadeiramente um diálogo orante com Deus, a sinceridade. Ela é fundamental na oração, ser sincera. A palavra sinceridade tem sua raiz na língua latina, significa sem cera, sem máscaras, sem falsidade. Deus nos conhece profundamente, sabe de que barro fomos feitos, pois foi Ele quem nos fez. Ele conhece as nossas fraquezas e as nossas virtudes. O salmista expressa muito bem essa realidade humana quando diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e me levanto. Penetras de longe meus pensamentos. Conhece todas as minhas trilhas. A palavra ainda nem chegou à minha boca e Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Salmo 138. Deus é onisciente, Ele conhece a verdade do nosso ser, ou seja, o que de fato somos. É, portanto, uma grande bobagem tentar enganar Deus. Por isso, a sinceridade é condição indispensável para uma verdadeira oração. A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, sentimentos que a pessoa, na verdade, não tem, não possui. Isso é ser hipócrita, é querer vender uma imagem que não corresponde a ela. A palavra hipocrisia deriva do latim, significa a representação de um ator. É o fingimento no sentido de arte cênica. Como consequência, a palavra hipócrita veio a ser usada metaforicamente para descrever dissimulado, fingido. Ele vende uma imagem que não é ele. Hipócrita é aquele que tenta enganar a Deus, como o fariseu da parábola que acabamos de ouvir. Ele tinha qualidades? Tinha, mas também tinha defeitos. Não é perfeito. Não adianta querer enganar a Deus. Deus nos conhece no mais íntimo de nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Diante de Deus, devemos nos apresentar como realmente somos, sem dissimulações. Por exemplo, se você olhar algumas orações na Sagrada Escritura, por exemplo, Jeremias, Lamentações de Jeremias, ele chega a reclamar do dia que ele nasceu, porque ele estava sofrendo, mas ele foi verdadeiro com Deus. E ali ele tinha forças para continuar sendo fiel. Ele dizia a verdade: eu estou sofrendo, Senhor, me ajuda. Ele rezava de verdade, porque era sincero. Apresentar a Deus tudo de bom e também de negativo que existe em nossa vida. É aquilo que Dom Luciano Mendes chamava de lodo existencial. Muitas vezes tem coisas que a gente não quer mostrar para os outros, mas existem, estão presentes na nossa vida. E na nossa oração a gente tem que mostrar a Deus, tem que ser tema da nossa oração. É preciso evitar o perfeccionismo na vida orante. O perfeccionista procura ver apenas com os melhores fragmentos de si mesmo, aqueles que estão em conformidade com o que os outros esperam dele. O resto, as fraquezas, as fragilidades, é recusado e negado, e aí está o perigo. Desse modo se cria uma ferida escondida, e por não ser tratada,
ela vai supurando e contaminando a vida toda. Esse foi o erro do fariseu. Infelizmente, é o erro de muitos cristãos ainda hoje. A voz que Deus ouve na oração é a voz de nosso coração, com tudo de bom e ruim que há nele. Carregamos um pouco do fariseu e do publicano dentro de nós mesmos. Por isso, a oração é um exercício ascético, porque tem a finalidade de purificar o nosso coração, de curar as nossas feridas. Rezamos não para mudar a vontade de Deus, mas sim para mudar a nossa vontade, para que acolha e se conforme à vontade divina. Por isso, muitos fogem da oração. Por quê? Porque fogem de si mesmos. A oração é o lugar da luta contra as compulsões do nosso falso eu. Mas essa luta está além das nossas forças. Sozinho a gente não consegue. Foi o erro do fariseu. Necessitamos do auxílio de Deus, que se chama graça divina. Foi o apelo do publicano. A oração nos leva a tomar consciência de nossa pobreza ontológica, a pobreza de ser. Nós não somos suficientes. É como diz o salmista no Salmo 62, a minha alma tem sede de Deus. Tem um filósofo italiano chamado Frederico Schiac que diz assim, o ser humano é um ser ontologicamente desequilibrado, ele não encontra em si próprio a sua realização, ele precisa de algo mais, esse algo mais chama-se Deus. Daí a necessidade da pobreza ontológica para se rezar de verdade. Porque só assim seremos capazes de rezar com o salmista no Salmo 33, e termina. O pobre clama a Deus e ele escuta porque ele é sincero, verdadeiro. A todos a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.